Após essa bela introdução, falando sobre a relação interpessoal e como isso é a base da construção social, tem um mantra que eu tenho repetido ultimamente, que faz muito sentido e tem a ver com esse poema. Eu vou usar o meu amigo aqui, Alexandre, para fazer esse mantra, e se vocês puderem, exercitem em casa. Alexandre, o que eu vejo em você, eu corrijo em mim. Vou repetir para vocês. Só que eu vou testar agora com outra pessoa. Com Eugênia. Eugênia, o que eu vejo em você, eu corrijo em mim. Só para que os monitores não fiquem de fora. Érico, o que eu vejo em você, eu corrijo em mim. A psicologia trata bem esse assunto. E no baianês é, se doeu, toma que é teu. Então, todo e qualquer fator que chame a minha atenção, que desperte em mim um gatilho, que desperte em mim uma emoção, significa que os conteúdos internos meus precisam ser trabalhados. E nessa aula, Lei de Liberdade e Igualdade na Sociedade, nós vamos entender, e isso vem a partir do Livro dos Espíritos, que um homem é um ser social. E a única forma de evoluirmos juntos é nessa relação. Então, se eu consigo entender o outro na sua individualidade, respeitando o seu processo evolutivo, a condição em que se encontra, tudo caminha para a manseitude e um ambiente de paz, de tranquilidade. Enquanto eu não entender que essas relações são base para a construção social, aí teremos conflitos, como estamos vendo atualmente. Mas quem é essa personagem que fala com vocês aqui na sociedade? Eu sou Alan Cerqueira, e como está ali, ó, brasileiro e ajuntado. A menina foi fazer o censo lá em casa, do IBGE, e ela perguntou Estado Civil, automaticamente eu respondi ajuntado. Ela falou, mas senhor, essa classificação não existe no IBGE, então o senhor precisa dizer o que é que sou eu. Eu falei, mas eu sou ajuntado. Não existe uma definição, eu estou entre solteiro e casado. Eu não sou solteiro e eu não sou casado. Então eu estou no limbo. Ela, mas senhor, novamente, com a simpatia, com um sorriso, né, porque os recenseadores, quando vão, são muito maltratados. Ela, senhor, infelizmente, a gente tem que ter uma classificação. Eu digo, então você classifique como você achar que deve. Ela disse, então o senhor é solteiro. Eu falei, então a partir de agora, eu sou solteiro. Mas continua juntado ali por classificação. Pai curioso, perfeccionista, passista e comunicador. Eu sempre foco no passista e comunicador, porque foram as alcunhas que eu descobri nessa encarnação que me fizeram evoluir um tantinho, um pouquinho só, como espírito. Então, a ideia de doação de energia, a ideia do magnetismo, a ideia que eu aprendi aqui no grupo de passe Abel Mendonça durante 4 anos, me fez entender capacidades, energias, poderes que eu desconhecia e que todos nós temos. Amoroso, mas nem tanto. Eu costumo dizer que amor em excesso é obsessão, amor em falta é escassez. Então eu não posso nem ter escassez, nem ser o obsessor. Então eu prefiro amar na medida certa. Interessado na prática da escuta ativa. Isso aqui é difícil. Isso aqui eu ainda estou trabalhando para evoluir um pouquinho, porque fisiologicamente nós temos uma boca e 2. Não seria à toa que o interessante é que possamos escutar mais e falar o necessário, não é menos. Falar o necessário. E a escuta ativa, só para a gente pegar um pouco do conceito, é escutar Alexandre na sua necessidade, com seus problemas, sem crítica, sem julgamento, sem o poder de querer mudar o outro na sua condição. Essa é a escuta ativa. É uma escuta real, onde eu consigo entender e escutar o outro. Amigo conciliador, mas provocativo. Aqui eu gosto, em certo momento, de apertar a mente. A gente fala de aperto de mente. Porque fazendo esse processo, a gente consegue extrair um pouco de conteúdo que está aí adormecido. Um pouco da nossa inércia em se expor, em falar, em opinar, em se posicionar. Sempre em busca de aprimoramento, que é esse exercício que eu faço aqui com vocês. Essa troca, e vocês vão interagir bastante na aula de hoje,
vão despertar esses conteúdos aí adormecidos para que a gente fale sobre liberdade e igualdade na sociedade. O objetivo de hoje é liberdade e igualdade como bandeiras sociais. Temos que terminar a aula de hoje entendendo isso, alicerçado nos objetivos específicos que são vida em sociedade, significado da igualdade, saúde, educação e habitação, liberdade e sua responsabilidade e Cristo como um protótipo. Então vamos lá. Lei de sociedade. Lá no Livro dos Espíritos, questão 768, fala o seguinte, isso é uma pergunta. O homem, ao procurar a sociedade, não faz mais que obedecer a um sentimento pessoal ou existe um fim providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. Necessita do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Se torna ignorante e definha. E tem a ver com o poema que nós iniciamos a aula. Eu preciso do outro no meu processo de evolução. Eu não consigo sair de onde estou sem a interação com Sandra. Eu preciso vivenciar experiências com Sandra para que eu, como espírito, possa entender as minhas dificuldades e, dentro desse processo, caminhar para o meu aprimoramento. Mas Sandra é um fator fundamental nessa interação. E nós vamos entender que isso tem a ver com a constituição de família. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Ele deu um clique a mais. Pronto. A família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Vamos criar aqui uma reflexão que é o seguinte. Pense numa célula-mãe. Pensou? É a família. Então, a família é a célula-mãe. Nós todos estamos inseridos em alguma composição de família, seja ela hoje de forma mais heterogênea possível, mas estamos inseridos em um tipo de família. Nessa família que eu estou inserido, é o maior laboratório que o espírito pode ter para o seu desenvolvimento pessoal. Então, se eu quero uma sociedade pacífica, onde eu tenho que começar a fazer essa mudança? Então, a paz começa dentro de casa. Eu preciso exercitar todo o meu esforço para que naquele ambiente familiar que nós chamamos de ciclo primário, que é onde eu nasci, aí seja, como eu falei, seja por adoção, porque numa aula passada a menina disse, mas e o bebê que foi abandonado no lixo? Eu disse, esse bebê foi por uma instituição, depois foi para uma família de adoção, hoje se encontra ainda na instituição com um grupo de pessoas que são responsáveis por ele, então isso é uma família também. Para a gente não se ater apenas à constituição de família tradicional, onde homem, mulher e filhos, tá? Todas as composições, todos os arranjos em que tenham espíritos afins, que se respeitam e se amam, constituem família. E que não se amam também, tá? Então, nessa conjuntura, se alguém da família tem algum problema, e se essa célula, que é a família, está doente, esse organismo maior, que é a sociedade, está doente. Porque o conjunto de células forma o quê? O organismo. Então, se as células, que são as famílias, estão adoecidas, eu terei um organismo adoecido. Então, se eu quero trabalhar a liberdade na sociedade, eu trabalho a liberdade onde, Analice? Pode pegar. Começar a despertar um pouco vocês. Então, eu vou chegar aqui bem pertinho, só para... Bem pertinho para você. Se eu quero liberdade na sociedade, onde é que eu começo a trabalhar essa liberdade? No coração, né? Eu acho que é no coração. E para ter respeito um com o outro, né? Você tem que começar do coração para ter amor, para poder seguir a liberdade daquilo que você quer. Né? O que eu penso assim, o que a gente não quer para a gente não quer para o colega, né? Pro amigo. Muito bem, Analice. Eu fiz uma pegadinha, Analice, e ela escorregou bem na resposta e foi bem assertiva. Porque estou falando, eu estou agindo com o outro, mas se eu não adquirir essa habilidade, essa virtude, eu não vou conseguir agir assim com o outro. Então, o primeiro passo, antes de eu atuar na família, é comigo mesmo.
Eu estou me dando a liberdade que eu posso para agir em sociedade, agir em família? Eu tenho o conceito de igualdade internalizado para agir com igualdade na sociedade e na família? Então, parte de mim. Toda e qualquer mudança parte de mim. Aí vem do eu para o ciclo primário, que é a família, que é a célula máter, e a célula máter, o conjunto dela, forma um organismo social. Estão acompanhando, né? Vocês estão aqui com as carinhas assim, todas fixadas, né? Mas eu vou interagir para que a gente solte um pouquinho esses conteúdos. E aí, eu gosto muito do psicoterapeuta alemão, Bert Hellinger, que ele fala de constelação familiar. E qual é o conceito que ele traz? Todas as nossas tendências e comportamentos têm a ver diretamente com nossa ancestralidade. Então, hoje eu tenho dificuldades no meu trabalho, eu tenho dificuldades nos relacionamentos afetivos, ou em qualquer esfera da minha vida. Se eu parar para analisar todos os meus antepassados, eu vou entender que certos padrões de comportamentos têm a ver exatamente com esses padrões de comportamento dos meus ancestrais. Alan, como é que isso funciona? Isso é real? Sim, é real. Esse psicoterapeuta ele entendeu que estudando isso, voltando, olhando para os seus pais, a tendência de comportamento, qual era o mito pessoal deles, dos avós, dos bisavós, dentro dessa construção você ia perceber uma linha de atitudes e comportamentos que até inconscientemente você nega, mas reproduz. Então, olhe para a sua família, olhe para os seus pais, olhe para os seus bisavós, avós, etc. Faça essa análise breve e, se puder, tiverem acesso, constelem, para que vocês possam entender exatamente essas relações. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho essa dificuldade? Então, esse método ajuda vocês a entenderem mais como a tendência que se estabelece na sua vida tem a ver com o âmbito familiar. Eu costumo dizer que a família é um excelente laboratório para tudo. E aí eu vou perguntar para o meu amigo aqui de vermelho, da camisa fila, Joel. Tudo bem, Joel? Joel, sua família é feliz? Pergunta retórica difícil, né? Eu acho que sim. Justifique sua resposta. Eu sou meio cético nesse negócio, não. Porque eu acho que não estou dentro de todas as pessoas, né? E conhecer gente é meio difícil, né? Eu acho, com essa experiência de vida aí que eu já passo há alguns anos, e como eu já conheci uma série de pessoas morando em acampamento, yoga, morando dentro da selva, morando em lugares isolados, trabalhando, mas isolado da coletividade, né? Em grupos, né? E você aprende a conviver com pessoas bastante diferentes de estado, de cidade, nacionalidade. E por isso que eu acho difícil. Eu vi muitos casos assim que só você convivendo para poder acreditar, né, naquilo. Então, muito bem, Joel. Eu gosto da fala de Joel. A gente vai falar sobre tolerância, acolhimento às diferenças. Isso é muito importante. E a gente passa por uma situação real, né, em que a religião, as crenças, a cultura, o fato de ser diferente, de processar uma fé diferente, isso causa grandes guerras. Então, Joel, eu acho que experienciar essas vivências, né, com pessoas diferentes é o grande pulo do gato, eu diria, na construção do espírito. Então, se puder, viajem, conheça outras culturas, outras pessoas. Mas antes disso, na própria família, dentro do seio familiar, a gente já tem essa diversidade de pensamento, de atitude, de postura, que faz com que a gente trabalhe muito conteúdos internos nossos. Então, tudo o que acontece na família não é para a família, é da família. A gente sempre fala isso, né? Porque nós temos a tendência a terceirizar tudo o que acontece. É sempre o outro. Lembra do poema inicial? O outro. O outro. É o problema do meu filho, da minha esposa, do meu marido, é o problema do vizinho, do colega de trabalho, é o problema do cara que me fechou no trânsito. É sempre o outro. Mas o que é que eu tenho de participação nessa atuação? Alan, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa boa e pacífica. Eu sou uma pessoa mansa, eu sou um manso. E eu não ajo com violência em qualquer esfera da minha vida, mas as pessoas agem comigo. Tem certeza?
tem certeza disso? Parem para analisar as suas atitudes cotidianas, desde que vocês acordam até a hora que vocês dormem. Vamos pegar Santo Agostinho. Na hora que vocês botarem a cabeça no travesseiro, vocês sentam ou deitam e param para pensar sobre todas as ações que vocês fizeram no dia. Façam isso hoje, façam esse exercício hoje, quando chegarem em casa. E percebam o quanto de bem você fez até a hora de dormir e o quanto de mal você fez até a hora de dormir. Porque fez mal. Fez bem. Então parem para analisar e aceitem tudo o que acontece na vida de vocês. Porque nós somos luz e sombra. Nós somos yin e yang. Nós somos o céu e a terra. Nós somos essa dualidade. E tudo está dentro de nós. Então não neguem quem vocês são, mas entendam quem vocês são. Porque essa parte do entendimento faz com que o seu nível de consciência se amplie e você comece a enxergar as mesmas situações de um prisma diferente. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos caminham para o mesmo destino e Deus estabelece leis universais. Costumamos afirmar, o sol brilha para todos, o que expressa uma verdade ainda mais ampla do que imaginamos. Aí eu vou agora para a minha pianista, agradecer pela sua prévia ali do toque, me ajudou a entrar e sintonizar. Mas, Luciene, eu sou igual a você? Então não fala. Confesso. Em parte, sim. Em parte, não. Filosófica. Por favor, justifique para que a gente conseguir processar esse entendimento. As nossas histórias são diferentes, mas as nossas essências certamente são as mesmas. Boa. Vou tentar traduzir a filosofia, tá? É uma coisa bem difícil. Mas somos a imagem e semelhança do Cristo. Vocês já ouviram falar isso, né? Somos a imagem e semelhança do Criador. Porque todos nós somos o quê? Raça humana. Ok? Nascemos simples e ignorantes. Eu vou fazer um apanhado, vou voltar lá no início do universo. Nós fomos criados pelo fluido cósmico universal. E aí começamos como princípio espiritual. Aí fizemos estágios em algumas esferas da vida, que é o reino mineral, a gente foi lá para o reino mineral, alguns bilhões de anos, reino vegetal, alguns bilhões de anos, reino animal, alguns bilhões de anos, reino hominal, alguns bilhões de anos, aí viemos para o quê? Forma hominal aqui que nós estamos, Australopithecus, Homo sapiens, Luciene. Pá! Aí Luciene vem numa construção, a partir da sua psique, do nível de consciência, reencarna e chega até aqui hoje. Aula 16, Liberdade e Igualdade na Sociedade. Luciene, hoje, é a melhor versão que já existiu, desde que ela foi criada lá como um princípio espiritual. E Luciene acumulou, ao longo de várias experiências e personagens que ela vivenciou, um HD de informações. Então, Luciene agora é herdeira dela mesma e é a sua melhor versão. E nessa construção, ela desenvolveu uma individuação. Ela é única. Não existe ninguém no mundo, no planeta encarnado hoje que seja o quê? Igual a Luciene. E desencarnado também. Então, somos a imagem e semelhança do Cristo, somos da raça adâmica, somos seres humanos, mas como espírito temos o processo de quê, Luciene? De individuação. Então, todos nós somos indivíduos únicos. Então, em essência, somos o mesmo, mas em espírito somos diferentes, porque cada um tem uma construção. Cada um aqui, pela sua composição biológica, pela sua história pregressa, se estabelece de uma forma. Então, quando ele diz sim, o sim é em essência. Todos nós, em essência, somos aquele princípio espiritual. Mas, ao longo do nosso desenvolvimento, fomos criando características únicas que nos diferem hoje uns dos outros. Isso aí é bem interessante. Muitas vezes, na sociedade, a gente tem um conceito equivocado do que é igualdade. E eu trago essa figura para que, de forma didática, a gente comece a entender. Então, vamos supor que eu sou o Estado. Alain, aqui é o Estado. E eu tenho a capacidade de dar bicicletas para todos os cidadãos que moram nesse país chamado Lar Harmonia.
Ok? Como é seu nome? Camila. A imagem lá em cima, no primeiro quadrante. Eu dou todas as bicicletas para todas as pessoas. Me explique o que há de necessário explicar naquela imagem, a primeira. Que igualdade é exatamente você dar a mesma coisa, ou a mesma oportunidade, não falando só de um objeto, para as pessoas, independente do que elas precisam, do que elas são capazes de usufruir. Você está sendo igualitário, você está dando igualdade, mas você não está dando equidade, não está tendo equidade naquela ação, porque isso vai depender de cada ser humano, da capacidade que se tem, intelectual, física, enfim. Por isso que o princípio do SUS está em equidade. Muito bem, Camila, não é isso? Engraçado que quando voltou, eu dou aula de pacientes com necessidades especiais. Eu queria essa imagem para botar, porque às vezes tem uma dificuldade em explicar para os alunos isso. Camila falou bem, e esse conceito é muito interessante. Tanto que eu já pleitei aqui, mas já foi indeferido várias vezes, que a aula deveria ser liberdade e equidade na sociedade. Mas esse pleito foi negado, mas eu vou continuar tentando para a gente conseguir fazer esse ajuste, porque o mais ideal em termos de sociedade é mais equidade do que igualdade. E aí, pegando aquela imagem em cima, como a Camila muito bem falou, eu dei as mesmas oportunidades para todos. Então, todos tiveram a mesma bicicleta. Só que cada um ali, nós falamos há pouco tempo do princípio de individuação, de característica espiritual e biológica que a gente vem fazendo e vivenciando ao longo das experiências. Eu consigo atender, por exemplo, a cadeirante com aquela bicicleta lá em cima? Não, eu não consigo. Eu consigo atender aquele rapaz que tem uma estatura muito acima da média? Não. Eu consigo atender a mulher? Até consigo ali. Ó. Mas eu consigo atender a criança? Não. Olha, alguém já levantou. Cíntia. Bora lá, Cíntia. Vamos parabenizar a Cíntia, gente, porque ela foi a primeira a levantar a mão às 19h57, mais ou menos 30 minutinhos que a gente já introduziu a aula. Então, significa que começou a incomodar alguma coisa. E aí a gente fala. Olha, a igualdade ali, a equidade é bom senso. E a igualdade ali tem a formal, a formal e a material. A formal consiste é a mesma coisa, igualdade. A formal em todos gozarem do mesmo instrumento que é a bicicleta. Sim. Mas a igualdade material se estabelece em tratar de forma desigual os desiguais na medida de sua desigualdade. Oh, que maravilha. Está sendo então, umas pérolas. na verdade, a equidade é o bom senso. Isso. Mas as duas situações são efetividade de igualdade, mas uma igualdade formal e uma igualdade material. Muito bem. Era a pegadinha que eu ia transmitir no final, porque uma não vive sem a outra, que é essa inter-relação. Está sendo umas coisas bem interessantes aqui na filosofia. Estou gostando dessa turma, viu? A Luciene, agora a Cíntia já veio. O que é interessante, e o conceito de equidade já foi falado tanto por Camila quanto por Cíntia, que é o seguinte: eu preciso entender o outro nas suas características e necessidades. Se eu descartar isso na sociedade, eu não estarei sendo justo, porque é uma palavra que eu estava querendo captar aqui de todos vocês com a provocação. Por quê? O senso de justiça fala exatamente o que Cíntia falou, da formalidade e da informalidade. Por isso que eu começo com um processo de equidade para atingir o estágio de igualdade. Só que hoje a gente começa com o conceito de igualdade. Então, a gente teria que entender primeiro que a aplicação do processo é através da equidade. E atendendo todos nas formas e características e necessidades de cada um, eu consigo chegar ao quê? À igualdade. É lindo isso, né, gente? Você já tinha olhado para a sociedade e pensado dessa forma? Porque a gente fala de sociedade, a gente vive em sociedade. Nós somos as células que formam a sociedade. Mas a gente pensa sobre a sociedade ou a gente apenas vive no automatismo? A gente liga de manhã, o GPS segue a vida à torta e adoidado, como a gente fala aqui na Bahia.
Porque muitos de nós, no automatismo, e cada vez mais imediatista, porque o número de informações que nos chegam hoje é muito a mais do que a nossa capacidade de processamento. Então a gente recebe tanta informação diária, um bombardeio de ofertas, de consumo, de problemas, de guerra, de violência, e tudo isso eu estou inserido. E o que disso eu extraio? O que disso eu analiso? O que disso eu modifico? A gente tem que começar a pensar sobre isso. A gente está aqui no ciclo 1, aula 16. Tem uma trajetória ainda até o ciclo 10, onde vocês irão discutir sobre religião pessoal. E daqui até lá, com vários temas, do 2 ao 9, vocês vão entender que a questão ela precisa ser discutida e ampliada. Porque nós, como espíritos que somos, encarnados nessa orbe, precisamos fazer alguma coisa no movimento de ascensão, de expansão de nível de consciência. Senão, entre pensar, falar e agir, eu vou ter uma discrepância. E aí não funciona. Eu tenho que pensar, falar e agir em uníssono, da mesma forma. Alan, é fácil? Alan, eu consigo fazer isso em uma encarnação? Talvez, quem sabe, mas a gente precisa entender e começar a praticar. Porque o caminho de chegar até lá é dar o primeiro passo. Entender e começar. Tateando, errando e seguindo o caminho. Mas sempre em busca do aprimoramento. Equidade social busca tratar todos de forma justa, promovendo igualdade de oportunidades, ó, igualdade, tá vendo? Igualdade de oportunidades, independentemente de raça, gênero ou classe social, considerando as necessidades individuais. Então está claro, está didático, está escrito. Vocês já leram, já discutiram, Cintia e Camila já contribuíram muito bem com o processo. Então, quando pensarmos em sociedade, vamos pensar na ideia de equidade. Porque isso é o que vai trazer o que a gente tanto almeja, mas não contribui para que seja efetivado. Porque se eu já sei o conceito de equidade, eu já passei a bola e a responsabilidade para vocês. Agora vocês sabem. Porque Deus salva os ignorantes. Mas a quem mais é dado, será mais cobrado. Então vocês já sabem. Pratiquem, coloque isso na sua vida pessoal de vocês, no trabalho, em casa, enfim, todas as ações. Esse conceito de equidade, porque aí a gente vai começar a mexer aí em alguma coisa para que no futuro próximo e breve a gente tenha aí uma geração que já entenda e já traduza isso de forma mais fidedigna. 805, continua o Livro dos Espíritos. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Deus permitiu que espíritos de diferentes níveis de desenvolvimento interagissem, permitindo aos mais avançados ajudar os menos avançados e aos seres humanos compreenderem a importância da caridade que nos une. Deixa eu pegar esse povo do fundo, que fugiu do ar-condicionado das perguntas. Vamos lá. Nathani, é assim? Natália? Natália. Ah, Natália. É isso mesmo? Enfim. Natália. A gente está falando em igualdade. Mas por que a desigualdade é importante? Ó, as melhores respostas é aquela que vem na mente, tá? Dá logo. A desigualdade é importante para ajudar na evolução, né? No processo evolutivo de cada pessoa, né? Então, a partir desses desafios, a gente também evolui, né? Cresce. Sim, eu não consegui. Natália. Nath, pronto. Isso, Nath. Porque imagine um mundo em que todas as pessoas tivessem as mesmas condições, onde tivesse o mesmo grau de inteligência, o mesmo grau financeiro, o mesmo grau psicológico, o mesmo grau espiritual. Haveria alguma evolução ou um processo de expansão nesse mundo? Então, os desafios são impostos, e nós somos seres sociais e vivemos em sociedade, exatamente para alavancar aqueles que a gente já tem um certo grau de evolução e conhecimento,
e aprender com aqueles que já passaram a gente algum grau de conhecimento. Então, é essa interação que faz com que a gente cresça. Então, eu ajudo aquele com o qual eu vejo que eu posso ajudar e sou ajudado por aquele que pode me ajudar. Então, isso é uma retroalimentação. É um ciclo vicioso. Então, vou voltar aqui para Eugênia. Eugênia ajuda Analice, Analice ajuda Eugênia. Vocês são parentes? Pronto. Sua mãe... Então, aqui eu peguei um exemplo bom. Então, a mãe ajuda a filha ajuda a mãe. E elas juntas evoluem. Predispõe que a mãe, por ter gerado a filha, já tem uma caminhada de crescimento e maturidade que vai conduzir essa filha como tutora espiritual dessa filha para que ela se desenvolva. Então, entende-se que Analice, durante muito tempo, alicerçou Eugênia na construção dela nessa encarnação como espírito. Até porque isso aqui já poderia ter, em outras vidas, sido uma situação inversa. Mas nessa, Analice, com Eugênia, faz esse processo de introdução. Até os 7 anos, o espírito desperta para a vivência de outras vidas e começa a integrar tudo que vivencia nessa experiência. Então, predispõe-se que Eugênia, tendo uma filha ou um filho, vai fazer o mesmo processo que a Analice fez com ela. E nesse processo de construção, a gente vai aprendendo. E por que eu falei para vocês que o conceito de desigualdade e o conceito de equidade é importante para que a gente passe, para que a próxima geração, a advinda de nós, já tenha esses conceitos enraizados. E que elas possam organicamente reproduzir isso sem ter que fazer como nós estamos fazendo agora. Já não nasce na tela, já não nasce passando o dedo no celular, sem ninguém explicar para que necessidade ou para que finalidade é aquilo, mas eles já não aprendem de forma cognitiva, autodidata. Então, que o conceito de equidade também seja dessa forma. Que o conceito de liberdade, que o conceito de igualdade também seja dessa forma. Ó, salve a diversidade humana, diferença não é defeito. Vamos lá, que aqui o tema é sensível. Vou contar a história de um amigo meu, tá? Amigo meu. O amigo se chama João. João tinha um amigo chamado Carlos. João e Carlos viveram toda a infância juntos. Brincaram, se divertiram, tem histórias para contar. E em algum momento da vida, Carlos se separa de João. Eles têm um hiato de 20 anos. João se muda para o exterior, Carlos continua vivendo no Brasil. Vida vai, vida vem, casamento vai, casamento vem, história vai, história vem. Por intermédio de um amigo, um terceiro fator na história, João e Carlos mantêm contato. Próximo da vinda de João para o Brasil. Eles apenas tinham conhecimento um do outro, mas não tinham mais se visto, porque tinham 20 anos sem se falar. Mas esse amigo intermediário disse, olha, João está voltando aí do Brasil. Pá, tudo bem, tudo bem. Carlos vai para o aeroporto, querendo surpreender João depois de 20 anos sem se ver. Recuperar as memórias, recuperar as vivências, recuperar todo aquele sentimento que a gente tem de amigos de infância, né? Só que qual é a surpresa? Tá Carlos esperando todo mundo descer, né? Chegar no aeroporto, e desce um, desce dois, desce três, desce quatro, desce um, desce dois, desce três, desce quatro. E Carlos está ali na ânsia de ver o amigo, de cadê meu amigo, cadê meu amigo? De repente chega, lá debaixo do meu amigo, tá? Meu amigo sentado lá da cadeira, chega uma linda mulher, com os cabelos compridos, ao encontro de todos aqueles amigos que começam a correr, a abraçar. E Carlos é meu amigo, tá, gente? Carlos olha para João e simplesmente... é isso aqui. Ele não consegue entender, e naquele momento ele fica perplexo, ele fica parado, ele fica paralisado, de entender que aquele amigo de infância que jogou bola, que quebrou a perna, que brigou, que pulou telhado, que fez o que aconteceu, agora não era mais João, agora era Bianca. O que é que eu quero dizer com isso? Que o nosso nível de entendimento, tolerância e aceitação do outro tem a ver diretamente com o nosso nível de consciência com relação aos indivíduos que estão vivenciando a mesma experiência que a gente. Alain, o que isso quer dizer?
que o outro pode se apresentar da forma como ele acha que deve se apresentar. Até porque você bem assim incisivo na fala. Espírito não tem sexo. Então, meu amigo Alexandre, ele pode se apresentar como Alexandre e essa versão dele pode se modificar ao longo da encarnação de acordo com as experiências que ele precisa vivenciar. Então, quando Bianca se apresentou para Carlos, Carlos não acreditou naquilo que estava vendo. E levou um tempo para maturar aquela ideia até ter uma aceitação. E aí eu digo, o nosso nível de ignorância determina nosso nível das relações. Quando Carlos entendeu que João, aquele mesmo João, agora é Bianca, ele foi buscar informações, conhecimento, conversar com Bianca, entender aquele contexto, para que ele, na sua individualidade, conseguisse respeitar o quê? A individualidade do outro. Então, devemos amar o outro da forma como ele se apresenta. E essa forma pode ser qualquer uma. Porque o amor é a força propulsora do universo. E sem isso, a gente não consegue desenvolver os conceitos de liberdade e igualdade na sociedade. Volta para o início da aula, volta para o poema. Eu e você. Se não existe essa mínima relação de tolerância, de respeito, de amorosidade, de acolhimento, eu não vou conseguir uma sociedade pacífica, onde todas as pessoas convivem. Hoje de tarde, não foi nessa semana, hoje de tarde, estava vendo um vídeo bem interessante, foi no exterior. Um rapaz cego, ele vinha, mais ou menos como se fosse uma pegadinha, né? Mas não era uma pegadinha porque o negócio era muito sério. Ele vinha, ele era um rapaz de biotipo negro, ele vinha com um cego, e ele chegava perto da pessoa assim, ó, e tentava segurar o braço. Minha gente, vocês não têm noção. Noção. Ele com aquele negocinho de cego, com a mãozinha assim, aí ele ia se aproximando e pegava no braço da pessoa. A pessoa pegava, a pessoa se limpava, a pessoa empurrava, a pessoa olhava com indiferença. De mais ou menos umas 10 pessoas, uma única que mesmo assustada, depois olhou e disse, não, realmente é um ceguinho. Mas teve gente que segurou a bolsa, teve gente que botou a mão para segurar, teve gente que se limpou, né? Aquele do rapaz que se limpou, a menina que assistiu, ela está entendendo. O que se limpou assim foi bem pesado, né? Porque ele não só se afastou, como ele fez assim, que coisa suja. Para a gente entender o respeito à diversidade. Enquanto ainda formos afetados pelo que a forma física representa, a gente precisa parar e repensar alguns conceitos, tá? De forma muito, assim, amorosa, eu diria. Vamos rever. Porque muitos de nós, assim como João, Carlos e Bianca, João e Bianca, vivencia isso, todos vocês, em algum seio, em algum ciclo familiar, em alguma pessoa próxima, vivencia a mesma coisa. E esse tem que ser o nosso olhar de acolhimento e de entendimento. Porque somos parte da sociedade, e se Bianca não for aceita por Carlos, que é seu amigo, eu tenho ali uma célula doente, e essa célula doente vai afetar o quê? A sociedade. Eu acho isso tão interessante, professor, e penso que a gente faz isso com a gente, por isso que a gente também faz isso com o outro, sabe? A gente com o outro é gentil, mas quando a gente erra, a gente se chicoteia. Então, com o outro, a gente diz, não, é assim mesmo, tarará. Mas com a gente não aceita, né? Aí a gente faz isso, a gente se acha pecador, tudo isso, né, que é essa coisa eu vi também esse videozinho que é chocante, né? É chocante, porque mesmo se fosse uma pegadinha, seria chocante quanto mais, né? Assim, mas é de verdade. A gente tem tantos conceitos que quando a gente foge àquele conceito, a gente se detona, né? E aí, claro, quando vem o outro, a gente também vai detonar, porque não tem essa amorosidade, nem a gente com a gente mesmo. E eu acho que o sistema educacional deve isso para a gente, né? Não como uma dívida de que a gente vai cobrar, mas se a gente tiver condição de interferir, isso aqui precisa ser ensinado, né? Que bom que a gente está aqui nessa oportunidade de rever isso, né? Muito bem, Luciene. O auto-amor, o auto-perdão. Eu costumo dizer que a gente viaja para tantos lugares
tantos lugares, muitos lugares. Mas a gente não faz uma coisa que é muito importante e que está disponível para todos nós, se assim quisermos fazer, que é o turismo interno. Olha que massa! Você é o agente de viagens, faça o turismo interno. Viaje para dentro. E aí faça um exercício do espelho, que é bem simples, é bem didático. Você acorda de manhã de cara inchada, vá para o banheiro, que é o espelho, acredito que seja o espelho mais próximo de você, vá e olhe nos seus olhos. Não de ninguém, não. Olhe nos seus olhos e pergunte, quem sou eu? Espere a resposta. Mas olhando nos seus olhos. É você se confrontando, é você se enfrentando. É você mergulhando dentro de você mesmo. Para mim, o primeiro dia não veio nada. Travei. Fiquei olhando, olhando. O olho fechava assim, abria por causa do sono, acorda às 5. O olho assim, fechando, abrindo e olhando e perguntando, quem é você? No segundo dia, no terceiro dia, já veio uma avalanche de coisas. Já não consegui concatenar. Porque vinha tanta coisa que eu não sabia dizer o que era o primeiro e o segundo. No terceiro dia, já foi ficando mais claro. No quarto dia... E após 21 dias, segundo a cultura oriental, após de 21 dias repetindo rotineiramente, você cria um hábito. 21 dias. E a partir de, se não me engano, 90 dias você integra isso. Então, com 21 dias, vira um hábito. Então, eu comecei, fiz 21 dias, perguntando para o espelho quem eu era. Porque eu não tinha esse conceito que vocês viram naquele card que eu perguntei quem é essa personagem na sociedade. Para chegar àquele descritivo de autopercepção, eu tive que mergulhar. Para falar aquilo com prioridade, tudo aquilo que está ali é verdade. Mas eu tive que fazer esse processo. E aí, Luciene traz um ponto que é extremamente importante. Se eu não tenho, se eu não desenvolvi, eu não posso dar. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho amor, eu não tenho como dar amor. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. É uma regra básica. Se eu não tenho auto-perdão, como eu vou perdoar ao outro, gente? Eu não entendo o conceito do perdão. Eu não sei o que é perdoar. Como é que eu vou perdoar a Luciene? Não tem. Alan, como é que faz? Tem uma receitinha de bolo, tem um comprimido que a gente compra na farmácia, que a gente possa tomar, e isso tudo acontecer? Não, não tem. Isso é prática. Isso é tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa. Eu não sei se você sabe, mas tentativa e erro é por isso que a gente está reencarnado. Por isso que a gente veio para cá. Para tentar e errar. Tentar, errar e acertar. Errar, acertar. Tentar, errar, acertar. E aí vai. Emmanuel diz uma frase bem interessante que ele diz assim, evolua a criatura. O criatura é meu, vá? Evolua a criatura, nem que seja 1 milímetro nessa encarnação. 1 milímetro. Não é 2, não. 1 milímetro. Mas evolua. Alguma coisa. Uma característica, uma virtude, perdoe alguém. Alguma coisa. É sempre avante. Não estagne, siga adiante. Melhore uma coisinha. Eu tenho essa característica minha. Olhando no espelho, veio a resposta, né, Luciane? Ó, você tem isso. Olha, você tem isso. Aí veio, pá, veio. Aí você, poxa, eu preciso melhorar isso. Eu não sou tolerante. Eu tenho, vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, eu tenho uma capacidade agressiva muito forte. É meu. E durante muito tempo eu quis evitar isso. Eu me travesti de várias personas, máscaras, para que esse lado meu, impositivo, assertivo, fosse diluído, porque eu entendi que, sendo uma pessoa mais tranquila, mais leve, mais mansa, eu seria melhor. Só que não. Hashtag só que não. Porque você não pode negar as suas características. Você tem que entender as suas características e ressignificá-las. Esse é o caminho. Então, hoje eu traduzo essa agressividade através da comunicação. Então, eu pego isso, que seria algo tecnicamente negativo, né? A agressividade. Eu tinha um chefe que dizia, você é grosso. Você é uma pessoa grossa. Eu digo, mas não existe isso. Eu sou muito bem quisto pelos meus clientes, todo mundo gosta de mim, todo mundo fala, você é grosso. 12 anos ele repetindo isso para mim. 12 anos. Aí depois que eu saí da empresa, que eu me desliguei, eu realmente descobri que eu era grosso. Porque a gente nega. O primeiro passo é a negação. Por isso que se perguntar no espelho é importante. É a negação. Eu negava. Só que aí eu comecei que vinha de um lado, vinha de outro lado, vinha outra pessoa, vinha outra dizendo assim, poxa, tem alguma coisa, eu preciso investigar isso. Lembra-se do eu tomar que é teu? O que eu vejo em você eu corrijo em mim?
E eu via, e eu achava que ele é que era grosso, meu chefe, tá? E ele dizendo para mim, eu achava, não, você que é assim, tá? Tinha algumas discussões de pensamento, divergir alguns pontos. Mas a relação é ótima, tá? Ele é meu amigo até hoje, ele mora em Curitiba, eu moro em Salvador, por isso que a amizade continua. Mas a gente tem uma boa relação até hoje. Quando eu me deparei com isso, que eu fui analisar e dizer, não, realmente é uma característica minha. E aí vem um processo, eu preciso negá-la, o que a gente faz, né? Jung fala uma frase bem interessante, que é o lado mais sombrio da alma. O nosso lado mais sombrio a gente tende a esconder. A gente tem que colocar na caixinha de Pandora, debaixo do tapete, para que ninguém veja. Ou a gente quer corrigir. Quando não quer esconder, a gente quer corrigir. Mas o interessante não é nem esconder, nem corrigir, é ressignificar. E aqui eu citei um exemplo muito simples, muito rápido, para que vocês entendam que o processo de autoconhecimento desse turismo interior tem a ver com o reconhecimento de quem realmente você é, e não de quem você projeta ser. Mas vamos adiante, que eu estou aqui antecipando alguns conteúdos da aula. Então, lembrando que, salve a diversidade, diferença não é defeito, nunca será. Vamos respeitar a individualidade e características de cada um. O julgamento de Frinéia. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga. Eu vou contar um caso para vocês que tem a ver diretamente com liberdade e igualdade na sociedade. Quem foi Frinéia? Ela foi uma cortesã que viveu nessa época na Grécia Antiga, e ela teve um desenvolvimento muito forte, econômico, social e político. Então, naquela época, para quem não tem ainda esse conhecimento, toda a parte intelectual era direcionada para os mestres e seus discípulos, na Grécia Antiga. Tá? Só que a Frinéia, como cortesã, ela permeava muito a alta sociedade. E ela conseguiu, com sua inteligência, se articular e acumular riquezas, acumular poder, ter influência política, ter influência social, a ponto de Alexandre ter destruído uma cidade e ela ter se oferecido para reconstruir a cidade, contanto que colocasse no muro. Alexandre destruiu, Frinéia reconstruiu. Era ousada. Olha o poderio econômico da época. Ela foi lá e disse, eu quero. Só que a sociedade, naquela época, querendo cercear essa possibilidade de Frinéia ter essa representatividade social, esse empoderamento, essa emancipação, criaram um factoide acusando Frinéia de que ela tinha revelado os cultos secretos à deusa Deméter, que era a deusa da fertilidade. Ela foi a julgamento, que é o julgamento que vocês estão vendo ali. E Pérides, aquele que está atrás dela, era um de seus amantes. Em determinado momento do julgamento, Hipérides conclui que Frinéia será julgada e morta. Será acusada e morta. E aí, no ato súbito, Hipérides, no meio do tribunal, puxa todas as vestes de Frinéia. E ela fica completamente nua no tribunal. Moral da história. Para os gregos, os deuses não poderiam criar um ser tão belo que fosse ruim. Então, era muito bela, consequentemente, ela foi absolvida. O que é que a gente traz de interessante dessa história para a gente discutir aqui agora? E aí eu vou ter que ir lá para o fundão de novo e lá para a ponta. É você mesmo. Sim, vamos. Fale só assim, oi gente, boa noite. Rapidinho, a gente interage. Tá ok, Roca? Ah, tá, então vou te poupar. Meu amigo, qual a importância da mulher... Olha que você está com a mão. Qual a importância da mulher na sociedade hoje? Pergunta, misericórdia. Misericórdia. Isso é sexta-feira, né? Pois é. Pô, pior que tem tudo que eu... Não, e tem uma voz falando aqui atrás. A importância da mulher... a gente ainda vive uma cultura machista muito forte, né? Então, essa quebra dessa cultura, até trazendo a fala, né, um pouquinho da colega com relação à palavra que ela usou, que foi conceito. Essa desconstrução ainda não aconteceu como um todo, né? Mas assim, a percepção que eu tenho da importância da mulher
na nossa sociedade, que você colocou nessa perspectiva, é enorme. E não só a importância no aspecto profissional, no aspecto social, mas como um todo. Mas você vê que ainda é muito forte essa cultura machista. Muito bem. Esposa, tá ok, a resposta foi bem dada, foi bem cadenciada. Vamos lá, vamos continuar aqui a provocação. E observe que eu estou perguntando para homens, tá? Vamos lá, Luciano. Vamos lá. A pergunta é fácil, Luciano. Muito fácil. Você vai conseguir responder em menos de 30 segundos. Me diga 3 ícones, mitos, pessoas que você conhece, que você já ouviu falar, homens que são atuantes ou atuaram dentro da seara espírita. 3 nomes. Chico Xavier, Sim. Divaldo Franco. Divaldo Franco, Chico Xavier e... Adenauer. Adenauer. Pronto. Tá vendo como foi fácil? Ufa, né? Vamos lá. Aí agora eu vou para uma mulher, tá? Você. Mariana? Maria Ângela. Eu fiz a pergunta para ele de 3 ícones da seara espírita, que atuantes ou que atuaram, do sexo masculino. Ele pergunta, e do sexo feminino? 3. Joana de Ângeles. Faltam mais 2. Não conheço. Pronto, gostei, Maria Ângela. É exatamente aqui que eu quero chegar. Meu amigo falou do machismo, dessa questão ainda do cerceamento da mulher na sociedade, e eu vou trazer um dado estatístico para contextualizar essa fala, que é o seguinte. Mais ou menos 53% da população mundial hoje é composta de mulheres. Até aí tudo bem? Então, hoje no mundo, encarnados, temos mais pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino. Até aí tudo bem. As mulheres são a maioria. Em número. Ok? Essa maioria, que são 53%, é que geram os outros 47%. Concordam? É assim que funciona? Então, os 53%, que são a maioria, geram os 47%. Se os 53 são maioria em número, geram os 47, e ainda hoje, não é regra, mas a maioria das mulheres ainda são responsáveis pela educação dos filhos, e o marido trabalha como coadjuvante, não deveria, 50-50, cada um com suas responsabilidades, mas hoje, infelizmente, ainda, predominantemente, essa responsabilidade ainda recai sobre o materno feminino. Então, eu tenho 53% da população mundial que é do sexo feminino, que geram os outros 47%. Se gera os 47% e educa os 47%, por que meu amigo falou que a sociedade ainda é machista? A mulher, talvez na modernidade, não. Mas a mulher de meu tempo para trás ensina, porque meus irmãos nunca lavaram um prato, porque minha mãe dizia assim, não, isso não é coisa de homem, não, é coisa de mulher. Eu fazia a unha e tinha que lavar o prato. Hoje, na minha casa, quem lava o prato é meu namorado. Eu não lavo o prato, porque minha unha tem que ficar bonita. Como é seu nome? Sandra. Sandra foi, assim, bem... pá. Mas temos aqui a minha amiga Cristina. Cristine. Descarregou? Meu amiguinho, o backup aqui, por favor. Eu sei, eu entendo o que você está falando. Eu não tenho mulher na minha família. A única mulher foi minha mãe. Ela também tentou me educar, mas eu não posso falar que nós, mulheres, somos responsáveis pela sociedade machista, porque, na verdade, eu também estou sendo machista falando isso. Eu estou agredindo, me desculpem os homens, mas a vítima da situação. Porque se a sociedade mostra uma forma de viver
E aquela pessoa que está ali enxergou aquilo a vida inteira, aquilo para ela é o normal. Então, eu toda vez que as pessoas me falam isso me irrita. Eu vivi os meus domingos, lembro até hoje, minha mãe dizia, lave o prato. E eu dizia, não, eu lavo o meu, lavo o seu, agora o dele, você tem que me pagar. Isso é um trabalho. Né? E assim, mas talvez ela, naquela época, não conseguia nem enxergar isso. Né? Se a gente for pensar lá atrás, a sociedade já foi matriarcal. Ela virou patriarcal porque nós temos uma diferença de força, e força é poder. Força física é um poder absurdo. Né? Então, nós temos mesmo, biologicamente, nós somos inferiores a ele, fisicamente. A língua só não. Nós temos mais do que língua, nós temos, sabe o quê? Intuição, mente. Não estou falando que homem não tem sensibilidade. Então, na verdade, aquele filme que mostra como seria o mundo se nós tivéssemos poder, com certeza nós iríamos oprimir também. Iríamos. Não pense que não. Iríamos sim. Né? Mas eu não reproduzo essa fala, porque eu acho que essa fala... E eu sei que você está passando, que você fala, que todo mundo... A gente vive isso, todas as mulheres. Os homens, eles veem isso, uns são mais sensíveis, né? Mas até os sensíveis, eles são machistas porque eles vivem uma sociedade isso, gente. A sociedade é isso. Aí, com o tempo, nós vamos criar um engrama que aí sim a gente vai ter equidade. Por quê? Porque as coisas vão se transformando aos poucos mesmo. E eu evito falar isso. Evito. Eu tenho só homens, né? E minha cunhada, ela não percebia o machismo no meu irmão. Porque meu irmão, ele foi educado na raça comigo. Não foi fácil viver comigo. E ela, não, seu irmão não é machista. Eu falei, você perceba que ele é machista. Só perceba. No outro conto, ela falou assim, realmente ele é machista. Eu falei, tá vendo? É o detalhe, aquela coisinha assim, sutil. Muito bem. Vai mudar. Mas não fala que a mulher é machista, não, pelo amor de Deus. Olha, estatisticamente, o próprio professor falou aí, se você tem uma sociedade que você tem a maioria de mulheres que geram homens e mulheres, que educam, que são responsáveis por essa educação, e que é machista, estatisticamente é a mulher que é responsável por isso. Embora essa responsabilidade não seja uma coisa proposital, ela não faz isso para machucar ninguém. Essa foi a formação que ela recebeu. Então, assim, você tem um exemplo masculino e eu tenho um exemplo masculino. Na minha casa, todo mundo era homem, só tinha de mulher, eu e minha mãe. E quando eu ia brincar de bola e de gude, eu era melhor do que os meninos na gude, meus irmãos me esculhambavam. Vai virar sapatão. Eu ia de brinco e de laço jogar gude. Mas vamos para meu amigo ali agora para a gente fechar esse momento da emancipação feminina. Senão a gente muda o tema da aula. Alan, mas assim, ó... Sextou bem. Ó, você colocou uma situação, você usou uma expressão que foi 50-50. E aí... teve aquela minha fala, que foi pega de surpresa, e aí não teve como construir uma resposta digna, colocando digna entre aspas. Mas o que me chamou a atenção foi o seu 50-50. Você sabe por quê? Porque, assim, ó, se a gente parar para analisar, cada um de nós aqui, a gente tem aquela ideia de tem que ter um superior ao outro. Isso. Então, a gente foi construído, olha que viagem, a gente foi construído com a ideia que o homem é superior à mulher. Pronto. Aí a gente está desconstruindo isso. Isso não é um trabalho fácil. Por quê? Porque a gente foi construído desde a nossa infância. Né? E agora vem essa desconstrução. Mas dentro dessa desconstrução não tem a ideia do 50-50. Não tem a ideia que eu sou responsável por uma parte, ela é responsável pela outra. A gente ainda vai ficar na viagem da bolinha de gude, que meu irmão falava que se eu jogava a bolinha de gude, eu ia ser... sapatona. Não foi? Né? Então, a gente ainda tem essa viagem, mas eu não me recordo quem... Eu acho que foi a colega ali na frente. Cristine, né? Que, assim, isso é um processo
dentro do nosso processo de evolução, de cada um de nós nessa Vou pegar a história. sua fala e vou contextualizar. O 50-50 eu chamo de break-even point. No termo de mercado, significa nosso ponto de equilíbrio. O que é nosso ponto de equilíbrio? Pode ser 70-30, 60-40, 50-50. Eu citei como uma frase que a gente usa para dizer assim, é compartilhado. Né? Esse compartilhamento, esses pesos e medidas, até porque tem mulher hoje que é chefe da casa e o homem trabalha com as atividades domésticas. Então, isso é equilíbrio. Eu digo, o 50-50 tem a ver com essa relação de você equilibrar as responsabilidades a depender da relação. E a gente falou aqui de relação eu-você. Então, o que é que o outro me supre, o que é que eu consigo suprir no outro e como nós juntos conseguimos crescer. O 50-50 é uma expressão que diz assim, nosso ponto de equilíbrio. Onde é nosso equilíbrio? Vou para você e a gente encerra, tá? Ah, tem aqui? Tem mais uma e duas. Venha. Senão a gente... Você mexeu em um ponto bem complicado. Sensível, né? foi lá. Então, assim, eu acho que ele completou bem, né? Mulher, até um tempo atrás, ela era uma mera portadora de útero, que servia para reproduzir a sociedade, né? E vinha mais uma mulher que servia como mera portadora de útero. Até um certo momento que ela recebe o dom de poder cuidar dos filhos. E ela vai cuidar desses filhos como? Reproduzindo aquilo que foi inserido para ela poder reproduzir. Eu estou na fase dos 30, mas eu fui criada assistindo as princesas da Disney. Todas as princesas da Disney, ela corre atrás de um marido. A Bela, ela sofre o filme inteiro para tentar construir aquela fera em um príncipe no final. Ela é trancada no quarto, ela é agredida, ela é cerceada de ver o pai, em função daquele príncipe que, no final, ele vira um príncipe, mas ele é o filho. Fomos construídas nesse contexto de que eu vou mudar ele. Né? E a Ariel, ela troca o quê? Ela troca a fala em função da perna por causa de um boy, que ela se apaixona. Então, ela troca o poder de fala dela. E, dentre a história lá toda, ela tem uma história, uma musiquinha, que ela conversa com Úrsula, e Úrsula explica que mulher boa é mulher calada, mulher boa é aquela que sabe rebolar. Então, as crianças, né, com 30 anos, as mulheres de hoje, foram criadas nesse contexto. E as mulheres, mais do que isso, elas são criadas uma para brigar com a outra em função do boy. Né? Porque quando o marido trai, não é o cara que é sacana, é a mulher que é puta, que está atrás do... Estou mentindo? Não estou mentindo. É um contexto da realidade. Né? Então, assim, nós, mulheres, ainda mais somos criadas uma para odiar as outras. Né? No princípio da dualidade das leis herméticas, acredito que futuramente a gente consiga chegar no equilíbrio, mas atualmente não é uma realidade. Então, assim, nós, mulheres, criamos homens machistas porque nós reproduzimos, gente, aquilo que foi nos ensinados. Existe um momento da história em que nós começamos a servir para criar esses homens e a sociedade. E nós, mulheres, vamos criar esses homens da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Reproduzindo aquilo que nos foi ensinado. Perfeito. Vamos para a Cíntia aqui agora, que eu vou responder aí todo mundo. Repara a Frinéia, né? No meio de... Só tem homem ali, não tem mulher nenhuma. Porque quando o inteligente, que é o mais inteligente deles, Despe e Frinéia, eles acham lindo o que é diferente. Na verdade, nós todos somos fascinados pelo diferente. Perfeito. Mas aquela história do amor e do medo. A gente sempre tem medo do que não conhece. Perfeito. Então, a mulher, ela hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo de proteção no sistema, né, criminal. A mulher hoje tem uma delegacia especializada de proteção à mulher, porque é vulnerável. Poxa, mas eu não sou vulnerável. É sim, no âmbito doméstico, dentro de casa, até pelo homem ter essa criação, a mulher está buscando essa igualdade, né? Sempre com resistência masculina, né? Até das próprias mulheres, porque tem gente que, por exemplo, o exemplo da burca, né? As pessoas querendo libertar mulheres de usar a burca e muitas dizendo, poxa, a burca é minha, deixa eu usar. Eu estou afim, não estou afim de cortar o cabelo, tirar os pelos, não estou afim de fazer nada, estou afim de ficar à vontade. Então, é essa questão da liberdade, né? E ali você vê que eles, todos homens, ela é despida, eles veem o desconhecido e ficam fascinados e atribuem isso
a divindade Perfeito, para Cíntia. soltar, para ver se pega a frenéia. Vou trazer a fala de Cíntia, e o mais importante, o mais feliz que eu fico, é que os pensamentos que vocês trazem para a discussão é um pensamento disruptivo, desconstrutivo. Eu acho que o caminho é esse. Já temos aqui pensamentos de pessoas preparadas para conduzirem uma nova geração a um novo momento. E por que eu falo isso? Porque, isso está no Livro dos Espíritos, questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olhem a resposta. A emancipação da mulher avança com a civilização, enquanto sua subjugação está ligada à bárbare. Os sexos são apenas uma diferença física, pois os espíritos podem reencarnar em ambos. Reconhece-se uma sociedade em processo de crescimento e expansão e evolução, quando essa sociedade reconhece a emancipação da mulher. Até porque Cíntia já exerceu outros papéis, não já, Cíntia? Nesse momento você está encarnada como Cíntia, mas você já foi Alan, você já foi Alexandre e tantos outros papéis. Então, o reconhecimento ao radar, o reconhecimento da sociedade que está rumo à civilização e evolução, tem a ver com o reconhecimento da importância da mulher no contexto social. Lembrem disso. Manuel Porteiro, 1934, ele lança um artigo na Federação Espírita Brasileira e diz o seguinte: no Espiritismo, o homem é ensinado a ser solidário com a sociedade em busca do bem comum e da justiça, promovendo o seu próprio melhoramento e bem-estar de todos. Sociedade, o meu papel. Eu preciso saber agora quem são vocês. O que é que nós vamos fazer? Identificando aí qual o temperamento. Tem essa primeira fileira aqui, a gente vai seguir o mesmo quadrante. Depois eu volto aqui para as orientações, tá? Então, aqui são os sanguíneos. Então, quem se identifica com os sanguíneos, sentam aqui, ok? Quem se identifica com os coléricos, aqui, tá vendo? Quem se identifica com, aqui embaixo, os fleumáticos, ok? E aqui os melancólicos. Aí, uma dica que eu te dou é o seguinte: você se enxerga de uma forma. Isso. Veja como as pessoas te enxergam. O que sempre falam de você. Não? Melancólico atrás. Isso aí. Uma de cada. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter 10 minutinhos, rapidamente, para consensarem sobre isso aqui, ó. O temperamento já indicado, cada um no seu quadrante. O que é que vocês vão fazer? 3 influências positivas na sociedade por serem quem vocês são. Isso, 3 influências positivas. E 3 obstáculos sociais por serem quem vocês são. 10 minutinhos. Volto lá, ó. Aí. Isso. Vou contar aqui no celular 10 minutinhos, tá? O Alan? Eu. Você poderia repetir aqui eles qual é cada grupo? Aqui, ó, seguindo o quadrante, tá? Aqui é colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Boto sim. Opa, não, aqui já é minha fala. Volta, volta. Aí. 3 influências positivas e 3 obstáculos sociais. Quer ver uma pro colérico que eu sempre ouço? Odeio gente lerda. Odeio gente lerda. Não tenho paciência. Eu vou e faço. O colérico eu ouço, mas eu vou e faço. Deixa eu tirar aqui a foto rapidinho. Pronto. Opa. Esse é aqui. Olha lá.
Volto. Diga. Diga. Isso. Vocês são sanguíneos. A sua participação, a sua motivação, vocês são alegres. Isso ajuda como? Isso, é todo. Vocês têm que consensar e colocarem os 3. Consensarem. Não, é o grupo. Que os sanguíneos, 3 características dos sanguíneos que favorecem a sociedade e que prejudicam. E sociedade. Pronto, boa noite. Estou na equipe dos fleumáticos, pessoal dali, levanta a mão, pronto. Colocamos aqui 3 influências positivas, colocamos adaptabilidade, empatia e eficiência. Né? Buscando, então, esses pontos, chegamos a essa conclusão de que conseguimos nos adaptar no meio com facilidade, nós somos empáticos, buscando apoiar sempre as pessoas, no modo geral, acabando esquecendo um pouco da gente também, mas sempre buscando ajudar, né, buscando as necessidades e ser eficientes. Né? A gente conquista esse espaço, a partir do momento que a gente se sente à vontade, a gente consegue ser bastante eficiente, confiável. E nos obstáculos, colocamos a indecisão como um dos principais pontos, né? Porque a gente fica indeciso, né? Nessa questão da insegurança também, que colocamos esse ponto. Demoramos de entender onde a gente se encaixa, o que é melhor, a gente fica, né, um pouco procrastinando em relação a isso, por conta também do perfeccionismo, que a gente acha que buscamos sempre fazer o melhor, e, dentre desses obstáculos, a gente tem essa dificuldade, né, de tomar indecisão, imperfeccionismo e insegurança. Então, nessa parte que a gente colocou, que atender às necessidades, nosso amigo Joel também falou isso, né, sempre não conseguir dizer não ao outro. E, nesse aspecto, a gente acaba esquecendo um pouco da gente. Muito bem. Palma, gente, para ela. Muito bem. Então, aqui, o grupo dos sanguíneos. Né? A gente mal chegou, já é amigo de infância, como todo sanguíneo. Então, a gente favorece a sociedade com criatividade, encontrar possibilidades. Então, o sanguíneo está ali, tem alguma guerra, alguma coisa, e ele vai aí, né? Será que a gente não pode, né? Enfim, encontrar possibilidade. Mediar conflitos, então, o sanguíneo naturalmente é agregador, né? Ele traz ali, né? Enfim. E foca no bem comum, né? É uma característica dele. Claro que isso é o sanguíneo equilibrado, né? A gente viu que nós todos equilibradíssimos, a gente percebeu que nós já estamos assim, né? Já melhoramos muito. Enfim, e quando a gente desequilibra, digamos assim, a gente é aquele que presume que entendeu, então já se precipita e já fala, e já, né, sem saber, sem moderar o pensamento, enfim. Então, o sanguíneo é assim. É muito barulhento mesmo, né? Tem ansiedade, impulsividade, porque quer resolver, né? Porque quer resolver, né? Mas a gente não pode apontar o sanguíneo, porque o sanguíneo fica, né, meio triste. Então, então é isso, barulhento. E, assim, presunçoso e precipitado. Esse é o desequilíbrio. Né? Muito bem. Isso aí. Palma, gente. Acho que vai o mais indeciso da galera, né? Acho que sem... Pois é, sem conhecer muito bem, sem se autoconhecer, na verdade, né? Muito bem. Acho que minha esposa me conhece mais do que eu mesmo. Então, seguinte, eu fiquei no melancólico, tá? Quais são os aspectos nossos, né, que nós podemos observar, no caso? Nós somos predominantemente, em todos os contextos, confiantes, na verdade. Porque quando a gente diz confiante, com relação à lealdade, nós temos a depender de onde a gente trabalha, de onde a gente se fixe, nós temos lealdade àquilo que a gente está fazendo. A gente pode não gostar do nosso trabalho, mas a gente está leal àquilo ali para que possa fazer da melhor maneira correta, da maneira possível, vamos dizer assim. Se eu estou aqui hoje é para fazer para dar a minha melhor
forma a minha melhor resposta a vocês e a quem eu possa estar respondendo, vamos dizer assim. A sensibilidade, a gente tem muita compaixão, né? Compaixão pelo outro, tendo empatia, na verdade, pelo outro. Eu tiro como um exemplo meu mesmo, se alguém está passando por dificuldades, eu me ponho muito no lugar dele, eu acho que eu até sofro por ele, porque eu não gosto de ver, né, de ninguém passando por isso. E a obstinação, a gente tem perseverança no que a gente faz, na verdade. Quando eu falo de obstinação, é tipo, você tem aquela firmeza no que você quer fazer. Pode até não transparecer, mas você está ali obstinado para que você possa fazer e ter aquilo como um sucesso na sua vida. Se me permite aumentar um pouquinho, eu tinha uma meta em minha vida, que era ser da seleção brasileira em algum esporte. Hoje eu sou e posso representar até a Bahia em Olimpíadas. Então... Só podia ser melancólico do meu time, rapaz. Esse povo é demais. Com um esporte que quase ninguém conhece, praticamente não conhece, é o flag football. Então, hoje nós temos flag football. É um esporte parecido com o futebol americano, que vem sendo muito criticado até pelas mídias sociais e tudo mais, mas que a gente está tentando alavancar, porque é um meio que a gente pode colocar dentro de comunidades com pouco dinheiro, porque é só uma bandeirinha, uma flag no lado do quadril, e você pode fazer o touchdown, que é a pontuação maior dentro do jogo, e usar qualquer tipo de campo. Então, isso, para mim, eu estou alcançando um objetivo dentro da minha área. Sou fisioterapeuta e, com muito orgulho, né, eu posso dizer isso a vocês, que eu sou da seleção brasileira e vou representar a Bahia, quem sabe, em 2028 em Paris. Esse é um exemplo de perseverança e obstinação do que você tem que fazer como um melancólico, de você quer fazer como um melancólico. A gente não fala a ninguém, mas quando dá a oportunidade e tem a lealdade de vocês para poder expor isso, a gente fala. Desafios. Agora, rapidinho. Está na caverna. Com relação ao pessimismo, né? A gente está ali naquele objetivo, mas assim ainda tem aquela coisa retraída. Não, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Não pode ser que está dando tudo certo assim. Com o quesito de antissocial, a gente colocou como se a gente não se enquadrasse naquele local. Está rolando a conversa, tudo mais, mas a gente vê assim, fica meio pro lado assim, aí o povo já pensa que a gente é antissocial. Não, a gente só não está querendo entrar naquele convívio, naquela conversa ali. Reservado e seletivo. Reservado e seletivo. E com relação à crítica, eu sou crítico pra caramba. Até comigo mesmo, bastante. Com as outras pessoas eu também sou, mas eu não internalizo. Acho que por conta da questão de ser empata, muitos melancólicos não externalizam isso, porque pode agredir a outra pessoa e às vezes é melhor nos agredir por dentro do que agredir a outra pessoa, que a gente vai ver o sofrimento dela. Tudo bem, Luciano. Palmas, gente. Bora, Sandra, colérica, vamos lá, esse grupo do colérico. Esse grupo foi sensacional. A gente fez uma simples descoberta que somos a última bolacha do saco. Todo mundo aí brigou, porque tudo que um falava, o outro era igual, o outro era igual, o outro era igual. Então, somos a última bolacha do saco. As influências positivas, né? A decisão para vir. Então, assim, o nosso grupo pensa que não precisa pensar muito. A gente sabe o que quer, vai naquela direção. E a gente sabe o que quer e tudo que a gente quer é o melhor. Tá? Bem assim. Produtivo, né? O pessoal, isso é uma grande verdade. Eu mesmo, tem hora que eu digo assim, gente, minha mãe falava assim, minha filha, eu queria saber onde é que está o prego. Eu falei, pô, você que me fez, não sabe? Ela disse que eu não paro um minuto. E nós somos realmente muito produtivas, né? Houve até uma comparação entre o homem e a mulher, né? Algumas que são casadas. Porque eu faço 3 vezes mais rápido que ele e às vezes eu fico com cuidado para dar o tempo dele. E isso é verdade. A gente é assim, vai, produz e faz e faz e faz.
Confiança. Além de tudo isso, a gente tem uma plena confiança no nosso trabalho, que está tudo certo, que nós somos os melhores. Né? Nada além disso. Os obstáculos, a impaciência. Meu Deus, que fulano é lerdo. Deixa eu abrir, Sandro. Luciana falando, ela está aqui, ó. Luciana é porque eu estou com o pé inchado. Entendi. Ela estava ali. É que meu pé está dormente, aí eu fico batendo por isso. Mas eu só estou impaciente assim. Eu já tenho um foda-se bem trabalhado. Bem trabalhado. E outro obstáculo social, eles não são bem vistos por pessoas iguais. Então, se eu sou colérico e ele é colérico, de repente a gente vai no embate, né? Porque eu sou melhor e ele é o melhor, aí vai ser uma confusão danada. Então, às vezes, não é bem visto, principalmente pelos iguais. E até pelos que não são iguais, os que se sentem diminuídos, né? Ver o outro brilhar, fazer tudo, ser produtivo, decidido, fica, porque o cara é tanto e eu não sou nada, né? E um outro obstáculo ruim é o dominador, que eu não acho ruim, eu acho ótimo. As vítimas é que lutam. Tá bom, gente, palmas para a Sandra. Podem sentar, por favor. Então. Pronto. Gente, moral da história, né? Nesse processo todo, quem ganham são vocês. Porque a partir de agora, a responsabilidade é de vocês. Vocês já vislumbram quem são. Porque é uma construção, né? Isso é diário. Aqui é apenas um ensaio sobre a cegueira. Vocês já entendem e já se reconhecem como tal. E a atividade é exatamente para isso. Para que vocês enxerguem quem é esse indivíduo que está atuando em sociedade. Porque é esse indivíduo que vai lutar pela liberdade, é esse indivíduo que vai lutar pela igualdade na sociedade. Então, sabendo quem vocês são, nessa breve dinâmica, vocês já começam a olhar diferente. Porque o colérico sabe que é colérico, sabe quais são as características do colérico e como isso pode interferir na sociedade, né? Assim como o fleumático, o sanguíneo, o melancólico. Então, pensem e ajam dessa forma, já que eu sei quem eu sou, já tenho um vislumbre dessas atitudes, desses comportamentos. Como eu posso usar isso ao meu favor? Como eu posso usar isso de forma benéfica para a sociedade? Porque a gente busca o tempo todo a saúde integral. E aí está escrito o que ali? Meu corpo, meu? A melhor forma de vocês se relacionar, a melhor forma de vocês interagirem com a sociedade é cuidando desse habitáculo que é o corpo de vocês. E eu costumo dizer uma frase bem simples. Luxo é ter saúde mental. Hoje o Brasil figura entre os primeiros países em uso de ansiolíticos. Quem é da área da saúde deve saber. Então, um comprimido que a gente utiliza para baixar a ansiedade ou para transtornos psíquicos é comumente utilizado pela população. Porque a gente não aprende a ser quem somos, negando sempre a nossa essência, o nosso ser, e isso ao longo do tempo, somatizando, vivenciando isso paulatinamente, isso começa a construir barreiras e bloqueios que reverberam numa saúde psíquica afetada. Então, busquem sempre, clichê, né, gente? Dormir bem, beber água, praticar atividade física, meditação, buscar uma religião para um guia, um orientador da sua religiosidade. A gente sabe disso, né? A gente vivencia isso, mas sempre negligencia, sempre que pode. Falamos aqui sobre desigualdade, só para dizer rapidamente, vocês lendo aí o texto, que riqueza e pobreza é apenas uma condição de experiência que o espírito precisa para evoluir. Não tem bom ou ruim. Tem necessário. Então, como está ali escrito, lei da natureza, é lei da natureza a desigualdade nas condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Segundo, algum dia essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E aí eu trago essa frasezinha para vocês aqui, que é a prova da riqueza e da miséria. Questão 8.1.4. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Qual a resposta? Para testar indivíduos de formas variadas, as provas são selecionadas pelos próprios espíritos,
que às vezes falham ao enfrentá-las. Lembra? Pobreza e riqueza dependem da sua condição, do seu aprendizado, do que você precisa integrar, que ainda não foi integrado. O processo da reencarnação é um processo educativo, não punitivo. Vocês estão aqui para aprender o que ainda não aprenderam. Vocês, incluindo eu. Tá? Ó, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. Cansei. São para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tenham como contraveneno a caridade e a humildade. Simples, você vê quantas coisas eu falei. Pá, 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 pá. E no final, o antídoto para isso é caridade e humildade. Então exercitem isso. Porque numa sociedade em que a gente está mais pautado naqueles itens lá em cima e menos nos itens, nos dois itens, né? Não nos itens, nos dois itens de baixo, há um desequilíbrio. E eu preciso me pautar na caridade, na humildade, já que eu quero uma sociedade com liberdade e igualdade. Liberdade é a capacidade de agir segundo a própria vontade, desde que se respeite o direito dos outros. Eu vou usar o quadrante aqui para falar uma frase que viralizou há algum tempo, né? Diz assim, ado, cada um no seu. Pronto. O meu limite vai até onde o seu começa. É simples assim. Esses parâmetros são básicos de convivência, de interação na relação interpessoal. Então, quando eu começar a invadir o seu espaço, volta um passo para trás e respeita. Eu só vou até aqui. A gente tem que ter consciência disso. E aqui o processo, que é construtivo, e a gente tem que entender isso, que é o processo da reencarnação, que é a melhor forma do espírito construir a sua caminhada para a evolução. Não existe outra, senão a reencarnação. É uma dádiva, não sei se vocês têm consciência disso, mas todos nós estamos aqui por uma arquitetura divina e uma geometria sagrada. É um entrelace que vocês não têm noção. É um processo de juntar todo mundo na mesma família. Para o processo de nidação, o espírito, o óvulo com o esperma do pai, que encontra naquela mesma geração, para que o filho nasça, e a partir daí as experiências se façam necessárias para aqueles espíritos aprenderem em conjunto, para serem uma célula saudável, para contribuir para o organismo social. Fiz um resumo assim bem rápido, para a gente entender a dinâmica da vida, porque é assim que se processa. E esse aí, Jesus Maneiro, sucesso, né? É assim que a gente tem que ressignificar a sociedade. Não aquele Jesus barroco, bucólico, sofredor, e sim esse. Jesus é amor. E ele é o protótipo do homem livre, porque, resumidamente, ele fez tudo aquilo que eu falei nos slides anteriores. Acolhimento, respeito. Ele estava próximo daqueles que a gente julgava serem os mais pecadores, trazendo uma mensagem de amor, de acolhimento, de tolerância, de entendimento. Então, ele é o protótipo do ser livre, do homem livre, que já esteve aqui com a gente. Sozinhos entendemos nossa identidade, mas juntos despertamos nosso potencial, seguindo o modelo e guia da humanidade. Frase de caminhão, tá? Juntos somos mais fortes. Vamos fazer uma sororidade social. Se fala tanto na sororidade feminina, vamos fazer uma sororidade social. Essa egrégora, essa energia que contamina. Vamos ser agentes contaminadores, cada um de nós, já com essa célula desperta que fizemos hoje nessa discussão da aula. Vamos fazer isso acontecer e trazer esses conceitos para aqueles que estão à nossa volta, porque é assim que nós nos tornaremos agentes transformadores. E aqui, só para a gente finalizar nossa fala, eu não sei se vocês conhecem esse rapaz, mas volta e meia ele permeia aqui, inclusive, esse salão, e ele diz o seguinte, isso é adaptação evolutiva, tá? Que tem a ver com a questão da construção e evolução social. Capítulo 12. A cada encarnação, integrando habilidades, o espírito vai se adaptando à dimensão em que vive suas experiências, vencendo desafios e prosseguindo sua jornada. Então, comece exatamente onde você está. Use todos os recursos que são disponíveis e estão ao seu alcance. E faça o que você pode. Então, se reconhecendo como espírito imortal, traduzindo isso para uma prática que é viver como espírito, tendo a consciência hoje dos conceitos de liberdade e igualdade, agora
é a vez de vocês. Obrigado pelo tempo e paciência e boa noite a todos.